E aí, essa segunda experiência que eu tive no hospital com ela teve a paralisia no intestino, porque a químio também, o intestino, ele para de funcionar, só que o dela não tinha o fluido que eles falam, que é aquele barulho quando a gente põe o ouvido na barriga, que o nosso intestino faz esse Uhum. barulho. O dela parou, então ela não evacuava, não podia nem mamar, teve que parar de mamar, e ela ficou com a sonda, né? Colocou uma sonda pelo nariz e tal. Fiquei com ela uma semana internada, porque ela tinha que tomar antibiótico, porque o medo da oncologista dela era que as bactérias fossem para o sangue e dar uma infecção generalizada. Então, a primeira químio foi essa reação severa. E aí, meu filho, Caio, né? Ele sempre foi um menino, assim, de muita oração, a gente sempre plantou isso na vida Que dele, lindo. tudo mais. E aí, eu ficava com ela em São Paulo, né, onde ela se tratava, e meu marido ficou com ele aqui. Para mim, foi um período muito difícil ficar longe deles também. E ele não podia entrar no hospital, porque é tudo muito criterioso lá, né? E aí ele falou assim, pai, você vai visitar a Lara? Hoje eu queria que você levasse o meu boneco. Ele tinha um boneco, né, do Minecraft. Ele falou, leva o Steve com você, porque o Steve tem que ficar na cama da Lara, ajoelhado, com as mãos, né, Intercessão. intercedendo pela vida dela. Por quê? Ele estava na casa da minha sogra, e aí num comercial da Record, né, o pastor foi falar, né, falar sobre oração e tudo. E aí ela falou até hoje que ela se arrependeu de não ter filmado, mas ela ficou tão emocionada que ela não filmou, ela participou da oração com ele. E o pastor falou: olha, se você tem alguém que você precisa orar, põe a mão na televisão e tal. Ele colocou a mão pela vida dela e ele orou. Ele falou assim: pode levar o Steve com você e ele vai me representar lá. Aí meu marido Ele tinha levou quantos anos nessa época? 6 anos. E aí ele levou, ele falou: Caio pediu pra trazer o Steve aqui. Aí ele colocou o boneco assim no cantinho ali da cama dela, né? E o quarto você fica com mais pessoas lá também. E aí, quando ele foi embora, eu ficava com ela, assim, em movimento. Ela fazia fisioterapia para o intestino funcionar, ultrassom e tudo mais. Só que eu tinha que ficar estimulando ela. Só que ela sentia muita dor. Porque quando o intestino não funciona, dói as Dói. costas, dói tudo. E ela gritava de dor. E aí eu tinha que ficar com ela na posição assim, de frente, ela com as pernas dobradas, né? Como Como eles tivesse. orientam a gente a fazer. E ficava andando com ela, só que andava só em volta da cama porque ela estava com sonda, soro, tudo. E aí teve uma criança que teve uma reação ali, aí começou a entrar um monte de. Tem criança que faz químio dentro do quarto do hospital. E aí eu comecei a orar ali com ela, e eu em pé, eu levantei com ela. E aí parecia que eu entrei num outro lugar. E aí comecei a orar com ela. E o boneco tava assim no canto, né? Comecei a orar com ela, a orar, e eu comecei a orar e eu vi assim a janela, como se abrisse lá, a janela não pode abrir, como se a janela tivesse um sol entrando no quarto. Só que eu ouvia eles lá só que eu não ouvia, mas parecia que eu estava em outro lugar e comecei a dançar com ela lá. Que eu comecei a dançar e comecei a chorar, comecei a orar. E eu comecei a falar, Deus, eu te amo tanto, tanto. Eu não vou me emocionar. Eu não sei por que que a gente está passando por isso, mas eu te amo demais. E eu só conseguia agradecer e orar. E eu falava, Deus, a minha filha é tua, foi o Senhor quem permitiu. E se o Senhor permitiu que a gente estivesse aqui, se o Senhor quiser que ela viva ou não, tá nas tuas mãos. Eu não sei por que a gente está passando por isso, mas eu creio no que o Senhor tem para a vida dela. Só que eu não sabia que o Caio tinha orado pela vida dela. Eu só fiquei sabendo depois, né? Eu só adiantei o processo. E eu comecei a dançar com ela lá e eu comecei a sentir a presença do Espírito Santo de uma forma assim sobrenatural que impactou a minha vida, como se a gente estivesse flutuando no quarto. Eu via as pessoas, mas eu não sentia ali nada, nada. Eu só sentia assim uma paz e sentia que como se o Espírito Santo estivesse no quarto, e a presença de Deus ali dentro, de uma forma assim grande, algo que eu nunca vou conseguir explicar como foi. Mas aí eu sentei com ela, sentei assim, porque eu dormia na cadeira, né, com ela. Sentei, quando eu sentei, ela evacuou. E aí todo mundo ouviu no quarto. E aí a enfermeira pegou e gritou assim: A Lara
Lara fez cocô! Ai, que lindo. E ela começou a chorar porque ela sentia dor. E aí ela saiu, a enfermeira saiu e começou a falar: gente, a Lara fez cocô, todo mundo. Isso é muito importante. Muito feliz, sim. Porque era essa a preocupação. E aí até as crianças e as mães que estavam junto, porque ali a gente torna uma ajudando a outra, é uma lutando junto com a outra. A dor do seu torna a minha também, e assim vai. E aí foi um momento muito emocionante, porque eu senti algo sobrenatural com ela ali. Aí eu liguei pro meu marido, aí ele me contou que meu filho tinha orado. E ele falou e ele falou assim pra ele: pai, a Lara já está curada. Pode levar o Steve lá, mas ela já está curada. E ele falou: ela já está curada do câncer. Fica tranquilo. Ele é o maior intercessor dela, né? Que a gente falou desde assim, a oração que eu creio que foi a cura para ela foi a oração dele. E aí, nesse dia, né, o intestino dela começou a funcionar e o médico no outro dia, né, tirou a sonda dela porque ela reagiu bem. E aí ela melhorou e tivemos a alta, que depois de umas 3 semanas que nós conseguimos ir para casa, porque desde o processo que ela iniciou o tratamento, a gente não pôde mais ir embora, né? Então, foi umas 3 semanas e aí nós fomos embora para casa. Foi a nossa... que eu ia fazer. Quanto tempo é essa distância, né? Foram 3 semanas internada. Essa foi internado, aí depois quando fazia a químio, né, ela reagindo assim, bem, faz hidratação depois da químio, aí você pode ir embora. Tem pessoas que não vão. Como a gente dava para ir de carro, né, da Praia Grande até São Paulo, eles liberavam, então eu ia e voltava. Qual a sua perspectiva acerca do cuidado de Deus para vocês nesse tempo? Nossa, foi algo assim sobrenatural. Nós recebemos apoio tanto da nossa família, da nossa igreja, pessoas que a gente não conhecia, até ajuda assim de custo financeiro. Nós tivemos o apoio da Hugs, que soube da história da Lara, mandaram fraldas para ela, porque na quimioterapia você gasta muita fralda porque tem que liberar tudo pelo xixi, né? Então, como ela era bebê, tinha que trocar. Você troca em torno de 11, 12 fraldas em cada sessão de químio, porque tem que liberar pelo xixi. Então, a Hugs mandou tudo para ela. O tempo de quimioterapia, perdão, ele demora muito? Por exemplo, eu tenho hoje a minha mãe, que tá fazendo quimioterapia para tratar um câncer de mama, e ela tá fazendo, são 4 horas ininterruptas na bomba. Uhum. Era um tempo desse? Era, e a hidratação que ela fazia era em torno de 6 horas. A hidratação demora mais que a químio, porque precisa hidratar o corpo todo. Tem crianças que interna, né? Porque tem que fazer químio de 12 horas. Direto. Então, tem que ficar deitado, fica só ali no joguinho, no celular, não pode sair da cama. E ela não para quieta, então pra mim era muito complicado. E eu tinha que esconder dela, assim, porque ela ficava com né, o acesso e tudo mais, e eu tinha que esconder, porque ela queria puxar, ela não sabia o que era, então era... E ela tava naquele processo de aprender a engatinhar, de ficar sentada, então foi todo esse processo também, além dela se descobrir, e ela sempre foi muito curiosa, tinha que mantê-la no bercinho ali pra ela não se mexer e tudo mais, mas graças a Deus deu tudo certo. Amém.